da filosofia dele ali, uma parada meio Eu gosto da filosofia. transcendental. Eu lembro do nosso papo, uma coisa meio religiosa. Tipo, É. Foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra plana que não seja mal? Vai falar o quê? São uns caras meio bitolados, né? Não tem como negar. Tão bitolado que a Terra é plana, né? Pelo amor de Deus. É bem difícil de acreditar mesmo. Né? Mas esse negócio da Terra plana foi o que a gente conversou. É um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros. Acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora talvez a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos. E agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E aparece, né? E aparece. Agora eles têm espaço, eles têm voz, têm lugar pra aparecer, Como de dizia o fato. Nelson Rodrigues. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, e falam pra milhões de pessoas, às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terraplanista e a vida ganha um novo sentido. Sim, ganha amigo, sim. vai jantar fora. É verdade, às vezes Né? tem uma comunidade ali, Sociabilidade. né? E diz, são pessoas parecidas, burras igual a ele. Tá radical ele. Hoje ele... É que ele acordou quase agora e ainda não teve oportunidade de estourar a bomba Pior que eu atômica não dele. fumei ainda, cara. Eu tô... Então, nervoso. cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro. É diferente? É completamente diferente. Quando ele já estourou, ele fica mais leve? Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Ele fala, quando ele começa a falar pra caralho, que assim, ih, não estourou a bomba. Não estourou, tá. Mas tá estourando aí, Tá né? estourando, vamos ver, aos pouquinhos a gente vai. Mas uma parada muito louca agora desse mundo é que tem algumas coisas que eram consideradas verdades absolutas e agora tá tudo sendo questionado, né? E parte disso eu gosto, sinceramente, porque eu acho que a gente vivia num mundo onde que as pessoas não questionavam a estrutura, eles meio que aceitavam. Mas parte é ruim, porque elas estão questionando coisas que não eram pra ser questionadas, tá ligado? Coisas que a gente acreditava que já eram... Já é passado da humanidade, a gente já chegou no consenso que a Terra é redonda, tá ligado? Já meio Que a gravidade aprendemos isso. existe. É, a gente Porque meio tem os caras da Terra plana que falam que a Terra... Assim, a gravidade não existe, a Terra, na verdade, ela tá subindo no espaço que ela tá a 10 metros por segundo. Entendi, faz todo sentido, cara. E tem uma ponta que é o Polo Norte, a outra borda é o Polo Sul. Na verdade, isso daí fica... Tu não manja... o meio Sim. é o Polo Norte. O centro da Terra plana é o Polo Norte. Da tábua lá. É, da tábua. E as bordas são... O Polo Você tá lendo Sul. muito isso, cara. Tô começando a desconfiar de você. Como é que eu vou ridicularizar alguém sem saber do que ele tá falando? É melhor nem saber mesmo. Vai saber se você se converte. Vai se contagia, né? É melhor Mas nem assim, ouvir. tem uma coisa que eu tenho alguma segurança, que é na minha capacidade de ser menos idiota que a maioria. Isso já é um grande esforço. Pois é. É difícil. E sabendo que eu sou menos idiota que a maioria, eu me sinto bem confortável de correr atrás de idiotice. Porque pra mim é entretenimento, é igual ver um filme. Sabe, eu vejo aquilo ali e fico, caralho, que pira, mané. Olha, parece os caras do Guerra acreditam. nas Estrelas, que inventaram um monte de história louca, tá ligado? Que tem um anãozinho orelhudo com uma espadinha Você já verde de ouviu luz. falar que tem gente que acredita que existe gente Jedi? que vive no centro da Terra? Ah, já. Quem foi que Tem falou os essa mamus, porra? foi o seu Creyson. Não, mas teve um outro cara que falou, não, essa porra... Ah, o Bruno Bock, porra. Ah, caralho. Bruno Bock acredita nessa porra. E o cara no mundo dos negócios, irmão, ele é o Bruno Bock, tá ligado? O cara tem o pipocando com a porrada de Rico pra caralho, ele comprou rico a casa pra do... É o que a gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terraplanista e ser engenheiro. Sim, cara. que é Eu bizarro. conheci um. Que é Você muito conheceu? bizarro. É. Terraplanista e engenheiro. Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo, que em teoria comprova que a Terra é redonda, ele faz uma casa baseado nesse cálculo, mas não acredita nele. É, porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim meio mágica, né? Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda. Deus funciona como controle de qualidade, pra você não acreditar em qualquer merda, entendeu? Pelo menos é uma merda que tem algum sentido Não, mas fundamental. tem muito tempo, tem muito livro Que escrito doideira, sobre gostei. ele. Já muitas pessoas pensaram sobre É, Deus, né? é muito melhor acreditar em Deus do que a Terra é plana, né?
Sim, Tem mais. sim. Eu acredito em Deus. Até Eu porque, sei, eu lembro o que você falou. até porque é mais fácil tu explicar pros outros. Ninguém vai ficar te questionando. Pô, como é que é esse bagulho de Deus? Todo mundo já sabe, né? E tem um povo que acredita também que Deus era astronauta, né? Ah, sim. Os Eric deuses von astronautas, Däniken, não né? é? Esse cara aí escreveu o livro lá, o caralho. Eric von Däniken. É. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo Verdade, ó. confirmadas pelo Aí, ó. Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você para pra pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia, eu, amigo. não, Bizarro isso. eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só. É coisa pra mídia, Vocês assim. já leram o Carl Sagan? Não, confesso que Então, é uma boa sobre esse assunto aí. não. Aham. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de... Não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Conheço. Tô ligado, Que foi aham. o Neil deGrasse Tyson que, Então, o cara que faz agora é um seguidor. do Carl Tem um Sagan. monte de gente que segue ele, assim, segue ele, as ideias dele, Aham. né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente, tipo Deus. Aham. Né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Mas essas... É que a gente fala assim em filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. Sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo, sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, né? Muito exatamente isso. Muito genérico. Serve pra qualquer um, Não né? tem nenhum- Desde que tu seja uma mamãe. É ou a tenha mesma coisa sido. de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. É. Ou busquem conhecimento. É, isso aí. Esse aí não é inofensivo, esse aí. Esse eu gosto. Não, mas o problema não é que ele é inofensivo, é que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. Verdade, Interessante né? isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe pra manter uma evolução natural? Essa é a desculpa que os caras dão. Mas- Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o Você bagulho. tá ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não tá preparada. É. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente, você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. É, eu sei que o resto não tá preparado. Você e saiu esse da é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial, que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou. É. Tá Ninguém ligado? descobriu ainda. É, ninguém descobriu, mas você ainda É isso vai ter aí. sua história pica, Tipo ele o cara ainda que vão. tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua. É. Caralho, tem esses caras, né, mano? Filmado na Islândia. Então. A Lua era a Islândia ou era a Turquia. Ah, então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na lá Zona nos- Leste. É, uns bagulho assim, ó. Deve ser aqui do lado, né? O Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é, acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão fazendo
passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara, especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então, esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia? Mais ou menos, né? Mais uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um,